Salve, bom dia, minha gente, ou boa tarde. Estão me ouvindo bem? Vamos que vamos. Boa tarde. Pessoal, vamos lá. Ó, bora lá então, minha gente. Tarefa de ontem, vou corrigir ela rapidinho. Tá? Acho importante fazer isso daqui, porque não tem sentido nenhum ir para frente no assunto se vocês não sabem fazer fatorial. Tá? Então, a primeira questão era simplifique a expressão abaixo. E aí você tem ali um n quadrado que multiplica n menos 2 fatorial. Que multiplica 1 menos 1 sobre n. Tá. Deixa esse n menos 2 fatorial ali no canto. Vamos trocar a ordem desses dois aqui, ó. Você vai ter n ao quadrado, que multiplica 1 menos 1 sobre n, vezes esse n menos 2 fatorial. Vamos ver o que isso vai dar. Esse coleguinha aqui, ó, eu vou tirar o MMC entre eles, para ver o que aparece aqui. Então, vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Você tem ali 1 menos 1 sobre n. Tirando a MMC, você fica com isso daqui, ó. N que multiplica n menos 1. Então, esse camarada aqui, ó, você tem n ao quadrado, que multiplica n menos 1 sobre n. Vezes n menos 2 fatorial. Repara que dá para você simplificar aqui, ó. Esse n ao quadrado vai sobrar um n, com esse n aqui, ó. Então, você fica com isso daqui, ó. N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Pô, isso aqui é a definição de n fatorial. É n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, até o 3, 2, 1. Então, isso aqui você pode juntar simplesmente nesse n fatorial aqui, ó. Definição. Então, n fatorial tá aí. É a nossa letra A. Tranquilinho. A de Alcatra. Número 2. É n fatorial dividido por n menos 2 fatorial, para você simplificar. Se você abrir isso daqui, quando você abre um n fatorial, você faz exatamente isso. É n menos 1, n menos 2, n menos 3, até onde você quiser. Você vai até onde você quiser. No caso, ele abriu até o n menos 2. Então, se você fechar, é o n fatorial. Tá? Professor, o Thales pediu para explicar de novo, por Espera favor. aí. Vocês estão bem baixinhos. Deixa eu aumentar aqui. Fala de novo. O Thales pediu para explicar de novo, por favor. Calma, faça uma pergunta, é melhor, porque eu expliquei tanta coisa. Você fala explicar de novo, é melhor você fazer uma pergunta.
Tá, essa conta aqui, ó. A única conta que eu fiz foi esse miolo aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui foi essa continha. Aqui eu só inverti os dois de ordem para deixar o fatorial no canto. E aqui essa continha eu fiz aqui no canto, que foi tirar o MMC dessa fração. 1 menos 1 sobre n, eu coloquei aqui sobre 1. E aí fiz esse MMC. N dividido por 1 dá n, vezes 1 dá esse n. Aí n dividido por n dá 1, vezes menos 1 deu esse cara aqui, ó. Aí eu peguei esse carinha aqui e coloquei ele de volta aqui, ó. Só para no lugar dele, só que de outra maneira. E aí você tem um n quadrado que está multiplicando isso. Eu simplifiquei esse n quadrado com esse n, aí apareceu esse n aqui. Daí tem o n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Aí eu só arrumei aquilo ali, ó. Beleza? Então, a número 2. N fatorial, n menos 2 fatorial. Para você simplificar isso daqui, ó. N fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Então, tenho lá isso daqui, ó. Lembra, eu vou sempre abrir o maior até chegar no menor. Isso é o mesmo raciocínio toda vez. Então, você vai ter n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2. Fatorial. Dividido por n menos 2 fatorial. Olha aí, ó, o exemplo anterior. Eu tinha um n fatorial e abri ele até o n menos 2. Ó. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Daí eu vou simplificar, né? Aqui e aqui. Isso vai sobrar um n que multiplica n menos 1. Isso, na realidade, é n ao quadrado menos n. Você faz a distributiva aqui, ó, e pronto. Diga. Por que o n fatorial vai até n menos 2 fatorial? Não Você só... tem que ir até o que tem para simplificar. Ah, tá, entendi. Tá? Se fosse aqui n menos 5, você ia parar só no n menos 5 para você poder cortar. Você tem que, é meio que forçar a situação. Você tem que olhar o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E a terceira... Ah, tá. Essa da 2 é letra A. Tá. E a número 3 é n menos 1 fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Essa é bem simples. Aí você pega o n menos 1, abre até aparecer um n menos 2. Então você tem n menos 1, n menos 2 fatorial. Aí aqui embaixo você tem um n menos 2 fatorial já. E aí você simplifica esse com esse. E vai te sobrar apenas um n menos 1. Isso aqui foi dada, foi bônus. Eu comecei da mais difícil, uma média e uma fácil. Isso está na letra... Não estou vendo daqui. Letra B, n menos 1. Muito bom. Então, assim que a gente trabalha com fatorial. Nós não vamos trabalhar tanto com n fatorial assim, nesse caso, a não ser uma equação ou outra que apareça. Nós vamos trabalhar mais com números no fatorial. Esses números, essas estruturas de você abrir e cortar com o de baixo, eles vão aparecer nas fórmulas que nós vamos ter de análise combinatória. Fórmula de permutação, fórmula de arranjo, fórmula de combinação. Então, trabalhar com esses camaradas aqui vai ficar uma coisa natural para a gente. Tá certo? Então, vamos lá. Bora continuar. Depois de trabalhar com fatorial, nós vamos de fato, então, para a análise combinatória. O primeiro caso da análise combinatória, ele é bem fácil, é o princípio
da Casa dos Pombos. Ou também princípio das gavetas, ou também princípio de Dirichlet. Nem sei escrever o nome desse cara, tá escrito aí no livro de vocês. Eu gosto de falar o princípio da Casa dos Pombos, porque quando a gente fala de Casa de Pombos, fica fácil, fica bem facinho de entender. Imagina a seguinte situação. Você tem lá um puleiro. E nesse puleiro tem 9 casinhas de pombos. Ou então casinha para 9 pombos. Então, imagina que você tem aqui 9 casas. Isso aqui resolve muito exercício num tapa, hein? Você tem 9 casinhas, 9 espaços. Certo? Se você tem 8 pombos, você consegue colocar todos os pombos em uma casinha e vai sobrar uma casinha, né? Se você tem 5 pombos, você consegue colocar um pombo por casinha e vai sobrar 4 casinhas vazias. Agora, se você tiver um número maior do que 9, por exemplo, um número maior do que 9 pombos, você pode afirmar com certeza de que pelo menos uma das casas vai ter mais de um pombo. Parece ser uma coisa óbvia, mas quando você para pensar aplicado a outras situações, gera um raciocínio interessante. Então, se você tem aqui, no princípio da Casa dos Pombos, diz o seguinte, se você tem ali 9 casinhas, e você tem 10 pombos, com certeza, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. Qual casa é? Eu não sei, é irrelevante. Mas com certeza tem uma casa que tem pelo menos 2 pombos, ou mais de um pombo. Vocês conseguem entender isso daqui, enxergar? Você vai colocando, são 10 pombos, você coloca um pombo em cada uma das casinhas, e aí no final sobra um. Esse um vai ter que dividir a casa com outro, não interessa, não importa. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá. Vocês sabem o dia da semana que vocês nasceram? Não sabe? Quem sabe? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Tá. Ninguém sabe. Ok. Tá, não é o suficiente. Agora, vamos pensar assim. O dia da semana do aniversário, vocês sabem, né? Desse ano. Que dia da semana que vai cair? Tá, enfim. Não precisa saber que é só olhar. Eu posso afirmar, com certeza, que alguns de vocês fizeram aniversário no mesmo dia da semana. Eu posso afirmar. Eu tenho certeza. Posso colocar ainda que pelo menos uns 3 fizeram aniversário. Posso chutar que é a segunda-feira, por exemplo. Por que eu posso falar isso? Porque eu tenho 7 dias na semana e vocês são 19. Então, na pior das hipóteses, eu coloco um na segunda, um na terça, um na quarta, eu preencho um para cada um. Deu 7. Aí preencho um para cada um, vai dar 14. Ainda tem 5 para eu preencher. Então, segunda, terça, quarta, quinta, até sexta, pelo menos vai ter 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia da semana. Ok? Eu também posso garantir, pelo mesmo princípio, que se eu juntar uma quantidade de pessoas numa sala, ou numa escola, ou num lugar, eu posso garantir que pelo menos 2 pessoas vão fazer aniversário exatamente no mesmo dia e no mesmo mês. Olha que bagulho louco. Se tiver mais de 365 pessoas. Vocês conseguiram entender a ideia? Ao todo, você tem 365 dias do ano possível. Se você tiver 366 pessoas, é como se você separasse um para cada dia
aquela última pessoa necessariamente ia estar no mesmo dia de alguma das outras. Não, é 29. E não conta. O aniversário dela ou é 28 ou é primeiro. Aham. É. Então, esse é o princípio, tá? O princípio da casa dos pombos, ou o princípio de Dirichlet. Tá? Ele é bem raro de aparecer. Ele é bem raro. Só que pode ser que ele apareça, tá? E aí vocês já sabem do que se trata. Agora vamos lá para 99,999% dos exercícios. Eles falam do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Tá? Eu sempre uso esse exemplo nesse começo e sempre vem a cair. Então, nós temos aqui o princípio aditivo. Tá? O princípio aditivo vem de mais. Tá? Porque você vai somar, ou você vai adicionar, tá, as possibilidades. Imagina que é uma sexta-noite. Ou o nosso sextou. E aí você tem alguns rolês disponíveis. Você pode ir ao cinema. Não existe pandemia, tá? Você pode ir no cinema. Você pode ir num show. Você pode ir, sei lá, numa social. E você pode ir também, sei lá, num barzinho. Tá? Só que você só tem dinheiro para apenas um desses rolês. Então você só tem dinheiro, ou seja, ok. Quantas são as suas possibilidades para esse rolê de sexta-noite? 4. Você tem 4 possibilidades. Porque você vai fazer cinema, olha a palavra mágica, ou o show, ou a social, ou o rolezinho. Então existem 4 possibilidades. Então pensa comigo. Se você tem um dado comum, com 6 faces, você vai jogar esse dado, ele possui 6 possibilidades. Ana, senta direito. Senta direito e vai tomar uma água. Você não pode perder isso daqui. Se você perder isso daqui, você vai ficar um bimestre inteiro perdido. É um bimestre inteiro sem saber, assim, ó, olhando. O que ele fez? Então, se você tem um dado, com 6 faces, certo? Quantas são as possibilidades de sair um número primo? Tá? Depois nós vamos calcular a probabilidade. Isso é matéria para depois. Mas nós queremos um número primo. Vai sair um número primo só. Então você tem lá
dentre as possibilidades do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Você tem essas 6 possibilidades no dado. Quais são os números primos que nós temos aí, de 1 a 6? O 2, o 3 e o 5. Tá? Então, é 2 ou é 3 ou é 5. Então, são 3 possibilidades. Tá? O 1 não é primo. Essa divisão não, desculpa. Essa definição que vocês têm de número primo, ela é aplicada para números maiores do que 1, números naturais maiores do que 1, que é essa que vocês pensam, que é um número ser divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Tá? A definição matemática é um número inteiro para todo mundo, que ele possui 4 divisores. É 1, o menos 1, ele e o oposto dele, são 4 divisores. Tá? O 1 ele não tem essa... Não atende essa necessidade. Ele só vai ter um divisor mesmo, que é ele. Ele só vai ter 2. O negativo, tipo 5, ele é divisível por 5, por menos 5, por 1 e por menos 1. Certo? Mas aí é só você ter essa noção de que é divisível por 1 e por ele mesmo. Funciona do 2 para frente. Então, esse é o princípio aditivo. O que você vai fazer? Tá? Você vai somar, então, ó, no princípio aditivo, você vai somar as possibilidades. A palavra-chave é o ou. Beleza. Isso aqui é bem fácil de entender. Você faz esse ou esse, você tem 5 maneiras de fazer isso. E você tem 8 maneiras de fazer aquilo, você vai somar, então você tem 13 maneiras no total de fazer. Agora, o princípio multiplicativo, ele é mais interessante. Eu gosto de pensar, um exemplo, vocês podem pensar, é quando você faz um lanche na Subway. Vocês já foram no Subway? Você chega lá, você tem 3 tipos de pão, 4, sei lá, 5 tipos de recheio, 8 tipos de salada, 5 tipos de molho, e aí é perfeitamente possível você calcular quantos lanches são possíveis você fazer. Quantas combinações possíveis de lanche existem no Subway? É possível fazer isso. Tá? Para fazer esse exemplo, esse princípio multiplicativo, eu vou... Ah, tá. Também esse vai ficar para depois. Esse aqui eu acho que vai condizer mais com a realidade de vocês. Então, o princípio multiplicativo. Vamos pensar num dia de vocês completo. O dia de vocês tem manhã, tarde e noite. Tá? Então, tá? Vamos listar algumas das possíveis atividades de vocês. Vocês podem até me ajudar. De manhã, um play. O que você pode fazer? Você pode estudar. Você pode o quê? Dormir. Futebol de manhã tem que ser tarado, né? Tem que ser tarado. Então já sabemos que você é tarado. O que mais? Comer. E aí vamos fazer o quê? Trabalhar. Vamos falar assim. Limpar a casa. O que você pode fazer à tarde? Play. Play é de lei, né? Estudar. Vamos colocar aí. Jogar bola.
Você pode dormir, ler, pode rolar um filme também. E entre outras possibilidades, tá? Vamos listar só essa. E à noite? À noite você pode fazer um play. Rapaz, duvido se... Aqui, ó, não tá muito longe. Tem gente que, ó, play, play, play. Dormir, repete. Play, play, play. Olha lá, ó. Estudar também, dá pra estudar à noite, ué. O tarado lá quer jogar bola. Você pode dormir. Sair. Vamos lá. Pode ver um filme. Comer. Filme. Ah, pode comer, vamos lá, comer. Aí tá bom. Então vamos dizer, dentre essa lista aqui que nós temos, quantas são as possibilidades que você tem para um dia completo? Ó, para um dia completo. Vamos supor que você vai listar essas possibilidades. Olha só como é extremamente difícil você listar essas possibilidades. Você pode fazer aqui, ó. Play, play, play vai ser uma. Ou então você pode play, play, estudar vai ser duas. Play, play e jogar bola é a terceira. E para cada uma dessas, para cada um par que você escolher aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Agora, para cada um que você escolher aqui, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina, ó, um play, estudar e depois estudar. Então, um play, estudar e depois sair. Então, para cada uma dessas, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 5 no total. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades da tarde. E aí você tem 7 possibilidades à noite. Então, para você calcular esse total de possibilidades, você tem que multiplicar todo mundo. Então, vai ser 5 vezes 6 vezes 7. Não, você não pode fazer isso. É proibido por lei aqui. Tá? Não dá, não tem nenhuma possibilidade. Ou você joga a manhã inteira, ou você estuda a manhã inteira, ou você dorme a manhã inteira, entendeu? Se você dormir o dia inteiro, é uma possibilidade, né? Que é aqui dormir, dormir e dormir. É uma delas. Então, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 7, 21. Completa com 0. Então, dá 210 possibilidades. Vamos lá, então. E aí, para finalizar, um exemplo que mistura os dois. Ah, não, finalizar não, ainda tem 10 minutos. Olha para finalizar que vai enrolar um pouquinho. Imagina que você tem 3 cidades. Então, olha só um exemplo. E é bem... Opa, tô na frente. Um exemplo e é bem pertinente. Imagina que você tem 3 cidades e essas 3 cidades são interligadas por rodovias. Então, você tem aqui, ó, vamos lá, um outro exemplo. Você tem a cidade A, a cidade B e a cidade C.
De A para B, você tem 3 caminhos distintos que você pode tomar. De B para C, você tem 2 caminhos distintos que você pode tomar. E ainda, de A direto para C, você tem 2 caminhos distintos que você pode tomar. Deu para entender o raciocínio? De A para B são 3 estradas, de B para C são 2 estradas, e de A para C direto, sem passar por B, você tem ainda 2 estradas. Então vamos lá. Quantas são? Vou colocar aqui em cima. Quantas são possibilidades de percurso entre A e C? Gostaria que vocês pensassem aí, um minutinho aí, nessa questão. Quantas são as possibilidades de percurso que você tem ali? De A para C. É um chute aí, 8. Onze. É um 8, já falaram 8, alguém falou um 11. Eu espero que esses valores tenham sido pensados. E não, 84. O outro ali falou 9. Falaram 12. 6, eu não ouvi 6. Tá bom, já vou marcar aqui. A ideia é essa que vocês estão pensando aí. Putz, tem que contar. Putz. Aí você começa a fazer de cabeça e fala, putz, não dá. Aí você começa a rabiscar. Nós estamos aqui para aprender uma técnica para a gente contar isso daí sem precisar listar. Sem precisar colocar todas as possibilidades. Um exercício como esse ainda é curtinho. É pequeno. Deve dar algumas, sei lá, deve dar umas menos que 10 possibilidades, não sei. Mas tem exercícios que vão ser aos mais de 1000, mais de 1.000.000 de possibilidades. Então não tem como você fazer na mão. É o mesmo princípio, vocês já tiveram PA e PG, né? Já? É o mesmo princípio de PA e PG. Você pode fazer lá o A50 de uma PA na mão. Você pode fazer. Só que é um trampo, né? Para você fazer. Então vamos lá. Quantas são as possibilidades entre A e C? Primeiro, você pode fazer ABC, certo? Ou você pode fazer AC. Então você tem esse percurso aqui, ó. 2 possibilidades. Você tem A, B e C ou AC. Concorda comigo? Nesse percurso ABC, eu vou ignorar essas 2 retas aqui então, ó. Eu tenho 3 possibilidades para ir de A para B e de B para C eu tenho mais 2 possibilidades. Então, ó, 3 possibilidades vezes 2 possibilidades. Aqui eu tenho um total de 3 vezes 2, dá 6 possibilidades. Certo? Dá até para listar ela, ó. Por cima e por cima, por baixo. Aí, do meio, por cima, do meio, por baixo. E aí depois, baixo, cima e baixo, baixo. São 6 possibilidades. Além disso, eu também posso fazer aqui, ó. Tá. Por que eu multipliquei aqui o 3 e o 2? Por que eu multipliquei? Hã?
Ah, tá. Isso aqui não é uma fração, não. Isso aqui é só um risquinho para dizer que é uma primeira etapa e a segunda etapa. Tá? Não é um denominador, não. É só um risquinho, porque vocês vão ver que nós vamos trabalhar bastante com esses risquinhos aí para indicar as etapas, como se fossem as casinhas. Tá? Por que que nós multiplicamos? Porque ele vai pegar um desses caminhos e um desses caminhos. Olha o e, que está bem frisado. É sério, gente. Daqui um mês, vocês vão estar se perguntando, puta, aqui tem que somar ou aqui tem que multiplicar? Então, o e, você vai multiplicar. Então, você vai pegar esse caminho e um desses caminhos. Então, você vai multiplicar. Ou, o que você vai fazer? Você vai de A para C direto. Quantas possibilidades tem de A para C? 2 possibilidades. E acabou. Então, o seu total ficou o quê? 6 mais 2, que dá 8 possibilidades. Tudo bem, gente? Então, aí tem um macetezinho bem besta, porém que ajuda os concurseiros da vida. Quantos concurseiros já não me agradeceram por isso daqui? Que é o soma. Você tem aqui um ou. Quando tem o ou, você soma. E quando tem um e, você multiplica. Tá? O ezinho para você multiplicar. Galerinha, você que está cagando pro vestibular e fala, não vou fazer vestibular, não sei o que lá, eu vou fazer um concurso. Isso aqui é despenca em concurso. Tá? E isso aqui não só despenca, como isso aqui ele pega um porrete e dá na sua cara, porque você é a única coisa que você tem dúvida na hora de fazer o concurso. Acredite, eu já dei aula para turmas vastas que a galera não entrava isso daqui na cabeça. Então vocês têm a chance agora de sair tacando lepau nos exercícios. Esse primeiro capítulo é basicamente só isso, de multiplicar e de somar. Presta aí seu livro, rapidão. Aí vai entrar bastante a interpretação de texto. Então, deem uma olhada aí na página 222. Vocês já conseguem fazer todos esses exercícios da página 222, tá, minha gente? E a tarefa de hoje já vai ter exercício nesse naipe aí. Aula que vem, provavelmente, eu faço tudo isso daqui. Página 222. Dá para tacar lepau nisso daí. Parou. Gente, falou. Boa semana para vocês, minha gente. Segunda-feira braba, nós estamos aí. Tchau, tchau, galera de casa. Parou. Tchau.
Ô, boa tarde, povo. Boa tarde. Tarde. Bora lá, então? Queridões, hoje de manhã nós paramos, então, Audição. falando de audição, não foi? Paramos naquela Então, deixa eu imagem. ligar aqui. Então, vamos lá. Olho, audição. Falamos tudo? Não, foi mais pra frente, né? Terminei a audição, né? Mais pra frente. Isso, ruptura do tímpano, né? Nessa figura Isso. aqui, não foi? Alguém tinha perguntado de cera de ouvido aqui? Foi nessa turma? Não? Tá, mas só para ilustrar, né? A cera de ouvido, ó, ela é produzida aqui por umas células, né, mucosas que estão aqui, e o objetivo da cera é exatamente proteger a membrana timpânica, né, e todo o ouvido em médio aqui, ó, da água. A água, quando entra, né, ela pode entrar com uma pressão e pode provocar lesão no tímpano, ou ficar resíduos de água aqui, quando você nada, né, pode ficar água entra e pode não sair tudo. Aí isso pode causar uma inflamação. Acontece. Acontece, porque às vezes você faz a virada rápida ali, né? E aí, dependendo do movimento que você faz, e se já tiver. Isso acontece geralmente se já tiver inflamado também, né? Não é muito comum. Mas se já tiver inflamado aqui, tiver com uma inflamação no ouvido, né? E aí o movimento de virada, a água pode entrar com força e ocorrer a ruptura, tá? Provavelmente não foi a natação, mas foi consequência de um monte de coisa que na hora do momento lá da virada, de alguma coisa, ou pulando na piscina, né? Geralmente no salto pode acontecer, tá? Quando dá a entrada. Aí pode. Oi. Diga. Ah. Por que o quê? Ah. É um produto inventado na bomba atômica, dá pra usar? É. Se usar, fudeu, né? Certo? Então, o objetivo era para dar, quando inventaram, o objetivo era para limpar o ouvido, né? Fizeram os testes, etc. Só que hoje a gente sabe que usar com limitações, né? Porque, por exemplo, a pessoa que produz, como todo mundo aqui, cada um tem uma característica, né? Tem gente que transpira muito, tem gente que transpira menos. Tem gente que produz muita cera de ouvido, tem gente que produz pouca cera de ouvido. Quem produz pouca cera, não tem problema se ele usar uma vez ou outra o cotonete, não tem problema, né? Que ele vai limpar o canal auditivo aqui, né? O canal do ouvido e tudo bem, tá? Vai produzir de novo. O problema é a pessoa que produz muita cera. Por quê? Porque aí a hora que está enfiando o cotonete lá, ao invés de limpar e tirar, vai empurrar resíduos de cera que vão ficando parados aqui. Aí vai obstruir a vibração do tímpano. Então isso acontece geralmente em pessoas mais idosas, né? Porque é uma tendência da velhice, né? Aumentar a produção de muco, desses mucos, né? Então, é um processo, né? Vai mudando a nossa química, né? Então, isso pode acontecer, tá legal? Mas veja, o uso com cuidado, né? É que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, não pode dar um cotonete na mão de uma criança, né? Porque senão ela não vai passar devagarzinho aqui, ela vai entupar o cotonete na orelha e aí pode romper o tímpano, ferir o tímpano, correto? Então, né? Tem que ter moderação em tudo aí, certo? Tranquilo? Beleza? Tá. Então, o que vai acontecer? Como é que nós ouvimos? Nós vamos captar as ondas sonoras. Essas ondas sonoras, então, vão ser transferidas, né, para as vibrações do nosso tímpano. Então, ela vira uma onda mecânica. Tímpano vibra, os ossos, né, martelo, bigorna e estribo vibram. Lembra? Essas vibrações vão lá para os canais, né? E o labirinto, né? Labirinto e a cóclea, que está cheia de líquido. Então, essa onda mecânica vira uma onda hidráulica. E, finalmente, né, tem os sensores, né, os pelinhos dentro do caracolzinho lá, né, dentro das membranas lá, que vão, né, transferir isso e vão gerar uma corrente elétrica. E aí vai para o cérebro para ser interpretado. Então, onda sonora vira onda mecânica, que vira onda hidráulica, né, vira uma onda hidráulica e aí vira energia elétrica. Ok? Essa é a mecânica da audição, tá legal? Então são essas várias conversões aí. Bom, chegou lá no cérebro, né, vai ser interpretado. Então olha lá,
Energia sonora, ela é capturada por essa, né, pela válvula, a orelha externa, né, o ouvido externo, que tem todo um formato para poder direcionar o som, a vibração, as ondas, para dentro do canal auditivo, correto? Então tá lá, ó, pavilhão auditivo capta e canaliza as ondas para o canal auditivo e para o tímpano. Então, como o tímpano é um fundo cego, né? Lembra do desenho? Chega lá, não tem para onde ir mais a onda. Então ela vai bater e vai reverberar ali no tímpano, que vai começar a vibrar como vibra a caixa de som, correto? Só que essas vibrações, então, vão sendo amplificadas pela pressão, pela quantidade de ar, pela pressão que tem ali dentro do nosso pavilhão auditivo. Ou seja, teoricamente, vamos ver se vocês me respondem. Quem tem orelha maior, ouve melhor ou ouve pior? Melhor. Teoricamente, melhor. Só que, obviamente, não depende só disso daí, né, gente? Não depende só do tamanho da orelha, né? Senão, mas depende também da estrutura do tímpano, né? Da estrutura nervosa envolvida, certo? Então, o ar vai se chocar lá com o tímpano, vai provocar uma pressão e descompressão, e isso vai fazer a membrana timpânica vibrar. Então, energia sonora transformada em energia mecânica. Energia mecânica, então, na orelha média, que é onde está o tímpano. O que vai acontecer? Ó? O tímpano se conecta com os ossículos do ouvido. Olha lá, ó, com o martelo, que se conecta com a bigorna, que se conecta com o estribo. Então, vibrou o tímpano, vibra o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo. Certo? Oi. Mesma coisa, né? Quando você tem no avião é mais fácil de perceber porque a mudança de altitude é bem rápida, né? Levantou o voo, já vai, né? 100, 200, 300 metros, já tem uma mudança de pressão, né? Mas a mesma coisa acontece como, por exemplo, se eu for daqui para Dourados, para Maracaju, né? Ou para Bonito, quando desce aquela serra ali de Maracaju, né? Você já sente uma pressão no ouvido. E quando sobe, a mesma coisa. Porque aí o nosso corpo está se ajustando a essa quantidade de moléculas no ar, a pressão que o ar faz. Nós não temos as várias atmosferas. No nível do mar, uma atmosfera. À medida que você vai subindo, vai diminuindo as atmosferas, correto? O ar vai ficando mais rarefeito, correto? Então, quanto mais alto, menos pressão. Quanto mais baixo, mais pressão. E se você pular na água, né, mergulhar, a mais ou menos, lógico que isso depende da densidade da água, mas a mais ou menos cada 3, 4 metros, você aumenta uma quantidade significativa que dá uma variação de pressão. Então, 5 metros em média, né? Então, se mergulhou 5 metros, já dá uma pressãozinha no ouvido. 10 metros, pressão maior. E aí vai, tá? Oi. Isso ameniza o efeito. Mas a hora que você tirar o tampão, você vai equalizar de novo. Teoricamente sim. Então, por exemplo, se você saiu daqui e foi para São Paulo está mais ou menos na mesma altitude que Campo Grande. Então, você colocou o tampão durante o translado de voo, você não vai perceber, não vai ter esse incômodo do ouvido. Porque lá está mais ou menos na mesma altura, então você pousou, tirou, beleza. Tá? Mas se você, por exemplo, pousar num lugar mais baixo, por exemplo, você foi daqui para Santos, vamos imaginar, ou para Campinas, que está mais alto até que Campo Grande. O que vai acontecer? Quando você chegar lá e tirar o tampão, mesmo que você esteja em terra firme, o organismo vai equalizar de novo, vai tentar se ajustar à nova pressão daquele ambiente. E aí vai dar o tan de novo. Muda. Porque quando você está articulando a mandíbula aqui, ó, você está mexendo nesses músculos todos aqui, e isso está fazendo a mudança de pressão no ouvido interno. Então, quando você contrai, você cria uma pressão. Quando você abre a boca, você relaxa essa pressão aqui, certo? Então, como você está fazendo esse movimento o tempo todo, você não vai perceber essa equalização. Ele vai fazer de uma forma tranquila, calma, né? Você não vai perceber, ok? Ô, Newton. Audição? Oi? Só um pouquinho. Audição? Ele tem uma capacidade maior, até porque ele é presa, né? Então, sim. Oi, diga. Por exemplo, eu estou num avião viajando, uma viagem internacional, e eu estou de fone de ouvido, no máximo, e a pressão do meu ouvido já está meio alta.
com esse fone de ouvido, tem a probabilidade de meu tímpano estourar ou danificar? Independente de você estar... Lógico que essa condição que você descreveu é mais grave ainda. O som alto no fone de ouvido, ele vai provocar, né, essas vibrações, vão estar mais perto. E veja, se você está de fone, não tem para onde o ar ir, concorda? O fone está fazendo uma obstrução, o tímpano está no fundo cego, né? Não tem para onde o ar ir. E o fone de ouvido também está obstruindo a passagem do ar. Então essas ondas elas estão reverberando ali, elas vão lá, bate no fone, bate no tímpano, bate no fone, bate no tímpano. Não tem para onde ir. Isso vai aumentando a pressão interna, correto? Então, muito tempo usando fone, independente de você estar viajando de avião ou não, vai prejudicar a sua audição por causa disso, certo? Tanto é que eu comentei hoje de manhã com vocês, né? E lançaram um novo fone que é baseado na tecnologia dos aparelhos de ouvido, que ele não é dentro do ouvido, é aqui, ó, no tímpano, na têmpora, né? Você põe aqui, ó, no osso, tá? E ouve perfeitamente também. A diferença é que não provoca prejuízos ao tímpano, ok? Então, e o alvo desses fones de ouvidos são vocês, né? A população jovem que usa muito fone de ouvido intra-auricular, correto? Então, se você usar até aquele grandão aqui assim, né, que pega aqui a orelha toda, é menos mal. Não que o que vai determinar se vai ser bom ou ruim é a altura do volume, que é isso que vai prejudicar, né? As ondas vão ficar, né, vibrando o ar ali dentro. Isso vai fazer com que o ar dentro no tímpano, né, o tímpano não pare de vibrar, correto? Isso vai causar a lesão, certo? Mas, teoricamente, né, se está aqui fora do pavilhão da orelha, né, tem mais espaço, tem mais ar, então isso permite um controle melhor um pouco, certo? Só que é perigoso também, né, galera? Já vi nego correndo na rua aí, com aquele negócio que não ouve nada, né, que você está inerte ao ambiente. Também é perigoso, por quê? Você está na rua, andando, num ambiente que tem outras pessoas, né, e carro, bicicleta, etc., né, para acontecer um acidente, você não está captando os sons do ambiente, daqui para ali, né? Já vi um monte de gente se esborrachar no Parque dos Poderes lá, principalmente no final de semana que fecha ali a rua, né? O cara trompar com bicicleta, trompar com skatista, né? Porque o pessoal tá andando, e geralmente no final de semana não vai só pessoas que treinam, né? Vai o pessoal que quer andar mesmo, curtir, e aí não tem muito destreza, né? Tá andando de bicicleta, mas tá assim, né? E aí acaba atropelando os outros, porque também o outro não tá percebendo que tá vindo, né? Tá com tudo, tá bloqueado ali. Então é perigoso também, né? Tanto é que se você estiver dirigindo o carro com fone de ouvido, o que acontece? Multa, porque isso tira a sua atenção, né? Você não consegue captar todo o ambiente, certo? Então é menos pior, mas o problema é o fone auricular. Esse fone auricular ele é prejudicial, principalmente se você usa por muito tempo ou usa com uma altura, um volume elevado, ok? Beleza? Então, energia sonora transformada em energia mecânica na orelha externa, energia mecânica transformada em energia hidráulica na orelha interna, o tímpano, né, transferiu para o martelo, para a bigorna, e agora essa vibração dessa onda foi até o labirinto, né, e aí o labirinto está cheio de líquido, virou uma energia hidráulica, lá na orelha interna. Olha lá, ó, o que vai acontecer? Ó? O líquido, né, dentro do vestíbulo, né, e da cóclea, vão ter uma variação de pressão e eles vão começar a vibrar, correto? Na mesma escala da membrana timpânica lá. Isso, então, vai fazer com que esse líquido fique, né, sendo empurrado para onde estão os receptores nervosos, que é na região da janela oval. Lá na janela oval, então, tem os sensores nervosos. E aí, o estímulo hidráulico, a energia hidráulica, é transformada em energia elétrica. Então, os neurônios sensores vão ser estimulados e vão produzir, né, uma onda elétrica, correto? Uma corrente elétrica. Que aí vai transmitir um impulso nervoso até o cérebro. Posso mudar? Pode? Ok, ó. Então, ó. Olha lá, olha o que vai acontecer. Professor, volta lá rapidinho, por favor. Aqui? Então, olha o que vai acontecer. Ó. O que era energia sonora virou energia mecânica, transformou, de nada, em energia hidráulica e agora energia elétrica. Então, veja, ó, o estribo está ligado aqui na janela oval. E a janela oval é
uma das regiões ali oh, meu Deus, como que chama o negócio lá? Da cóclea, né? Da cóclea e do labirinto, tá? Então tá ligado aqui no labirinto, na realidade. Então, olha o que vai acontecer, ó. O estribo, né, tremendo aqui, vibrando, vai transferir essa vibração, né, para todo o interior aqui, ó, da escala vestibular, que tá cheia de líquido, certo? Então, esse líquido começa também a girar aqui, e aí nós temos os sensores nervosos aqui. Então, esse líquido vibrando, né, que vai para o lado contrário, tá, vai fazer com que ocorra a sensibilização dessa membrana nervosa aqui. E aí, o estímulo é transformado em estímulo elétrico. Virou um estímulo elétrico, vai para o cérebro, e a região do cérebro que conecta, que interpreta esses sinais, vai processar a informação, tá? A energia sonora ela é convertida em energia mecânica, que é a vibração do tímpano e dos ossículos lá, e a energia mecânica é transferida, está cheia de líquido aqui, em energia hidráulica. E a energia hidráulica em elétrica, no neurônio. Ok? Beleza? Agora, galera, como é o cérebro que vê, ouve, né, sente o paladar e o tato, existem pessoas que são sinestésicas. O que é uma pessoa sinestésica? É quando as vias neuronais dela se fundem, tá? Por exemplo, descobriram que os músicos profissionais, né, os músicos, né, de orquestras sinfônicas, têm uma capacidade de memorizar ali as partituras, né? Conhece um monte de partitura, consegue tocar, né, aquelas sinfonias enormes lá, às vezes nem sem ler, né, tudo de memória, porque eles são sinestésicos, boa parte deles, não todos, lógico, né? Mas uma parte, 40% deles, são sinestésicos. Tem músico que tem dois, né, músicos e outras pessoas, né, que tem dois sentidos que se conectam, né? Tem músicos, tem pessoas que são 3 sentidos. Por exemplo, nos músicos que foram entrevistados para essa pesquisa, né, existiam alguns que quando eles ouviam uma nota musical, eles sentiam um cheiro de baunilha quando era um dó, né, de canela quando era um fá e assim por diante. Então, ficava muito mais fácil do cérebro deles reconhecerem aquela nota musical, porque era a audição e o olfato ao mesmo tempo, correto? Outros enxergavam, né, umas nuvenzinhas coloridas, então ouvia lá um dó, ficava vermelhinho, ouvia um fá, ficava amarelinho. Então, visão com audição. E tinham aqueles que eram 3 sentidos, né? Visão, audição e olfato. Então, você imagina a memória do cara, né? A capacidade de reconhecer as notas. Fala, querido. Então, sinestesia, né? Isso acontece, né, em vários níveis, né? Mas, assim, isso foi detectado nesses músicos de orquestra por causa que as partituras, né, mistura matemática com memória, com emoção, então mistura tudo ali, né? Então é uma coisa mais, né, diferente. E nós sabemos que a música interfere no nosso comportamento, a gente estava conversando isso hoje de manhã, lembra? A música interfere no nosso comportamento. Não, é uma habilidade biológica, nasceram sinestésicos, ou seja, na formação do sistema nervoso central deles, as vias neuronais, lembra que tem o nervo auditivo vai para uma parte do cérebro, o nervo, né, olfativo vai para outra parte, o da visão vai para outra parte. Em algum momento da formação do cérebro deles, né, essas vias neuronais se fundem. Então, um estímulo olfativo, em vez de ir para uma região específica do cérebro, ele vai para mais de uma. Então, ele interpreta aquele mesmo estímulo com 2, 3 sentidos diferentes. Beleza? Então, a memória fica muito maior. Tá? Na realidade, a nossa memória é algo que a gente pode treinar. Tá? A gente pode ficar com uma memória melhor ou pior. Mas todos nós temos algumas características. Por exemplo, estudos demonstram que as mulheres, né, têm uma capacidade de memória maior olfativa do que os homens. Tá? Por quê? Provavelmente porque nossa história, né, durante a nossa história evolutiva, né, os homens saíam para caçar, deixavam as mulheres, né, com os filhos num determinado local, e elas ficavam dependendo dos seus sentidos para saber
se vinha algum predador, alguma coisa, para poder se esconder, para poder se defender, correto? E talvez isso tenha desenvolvido essa parte do cérebro feminino, né? Que consegue perceber, detectar melhor o olfato. Mas veja, isso é maior nas mulheres, não quer dizer que não tenha homens que não trabalham, por exemplo, em indústrias de perfume, tá? Como pessoas que desenvolvem lá odores. Tá? Mesma coisa, a capacidade espacial, tá? De ter uma noção de onde você está no espaço. Já foi, né, em estudos demonstram que o homem tem uma capacidade espacial de saber onde ele está, né, se localizar, maior, mais desenvolvida que a maioria das mulheres, que as mulheres, né, geralmente em torno de 30% a mais. O que não quer dizer que não tem mulher que seja piloto, né, de avião, certo? Que depende, né? Ou, né, comandante de navio, que depende, né, de uma noção de localização muito grande, correto? Mergulhador, né, para você saber se você está indo para cima ou para baixo, né? Tem uma hora que você perde a noção, correto? Tanto que mergulho em cavernas, né, é o tipo de atividade mais perigosa que existe. Né? Quando você está cercado, você perde a referência. E o que os caras fazem para saber se eles estão indo para baixo ou para cima? Soltam bolhas. Porque quando solta a bolha, o que o ar vai fazer? A bolha de ar vai subir. Aí ele sabe onde que é para cima, onde que é para baixo. Correto? Senão, perde a noção. Não tem noção. Agora, voando não tem como, né? Aí o cara tem que soltar uma fumacinha, né? Aí o que vai acontecer? A fumaça vai subir. Dependendo da velocidade, não dá mesmo, né? Aí já era, né? Mas na água dá para você ver a bolha de ar, né? Então, tem que ter essas estratégias aí, correto? Bom, então, a audição é o nosso sentido mais velho, no sentido de que é o primeiro a ser desenvolvido pelo nosso organismo. E lembre, o único que não desliga durante toda a nossa vida, a não ser que você fique surdo, ok? E por último, o paladar. Bom, o que nós achamos que é... não, falta olfato ainda, né? Olfato, sim. Quando você está dormindo, você sente cheiro de alguma coisa? É exatamente por isso. Se você não sabe, é porque desliga. Então, mas aí, o seu cérebro está processando isso faz tempo. Né? Então, você não acorda por causa do cheiro. Né? Você vai acordar por várias coisas. Né? Oi? Oi? Ué. Por exemplo, um barulho pode te despertar rapidamente, correto? Um cheiro não te desperta rapidamente. Tá? O som, sim. Tá? Então, uma visão, por exemplo, não te desperta, né? Você está dormindo e alguém chegar com uma máscara de monstro do seu lado, vai fazer a menor diferença, que você não está vendo, correto? Entendeu? Agora, ouvindo, você está. Né? Mesma coisa o tato, né? Tá diminuído. Né? Você não percebe tanto assim. Ok? Bom, o paladar é um dos sentidos que são sinestésicos, né? O que nós achamos que é paladar, né? 90% do que nós achamos que é paladar é olfato. Tá? O paladar mesmo, ele é bem básico. Talvez de todos os nossos sentidos, seja o mais básico, o pior de todos. Porque a gente consegue perceber menos as variações. Tá? Mesmo assim, existem pessoas, né, que têm esse sentido tão desenvolvido que vão ser degustadores de vinho, degustadores, né, de cerveja, etc. Né? Imagina que deve ser café, né? Imagina que deve ser complicado uma pessoa dessa comer, né? Porque o tempo todo ali treina todo o paladar, né, para perceber, né, mais doce, mais salgado, etc. Né? E aí, quando vai comer, também fica muito chato, né? Porque fica muito sensível, né? Bom, presta atenção aqui. Então, o que é o paladar? É a capacidade, então, de reconhecer gostos, né? Principalmente sobre a língua. O nosso órgão, né? O órgão do paladar é a língua. E na língua, nós temos, então, sensores para diversos sabores aí, certo? Esses sensores estão localizados em alterações, né, do epitélio da língua, uma especialização das células epiteliais que se chamam papilas. E olha lá, ó, são papilas táteis. Então, a língua tem sensores táteis também, tá? Essas papilas táteis, então, elas vão perceber a forma,
vão perceber o volume, né? E também vão ter junto com elas as papilas gustativas, que só percebem, ó, 4 sabores primários. Então a gente só identifica 4 sabores. Só que aí quando isso se funde, né, com a forma da substância, né, a consistência dela e o odor, isso cria uma imagem no nosso cérebro de um alimento bom ou ruim. Então veja que o cérebro, por isso que a gente falou lá antes, né, de ilusão de ótica, né, porque o cérebro preenche com as informações que ele está recebendo. Então, quais são os 4 sabores que nós percebemos aí? O azedo, o doce, o salgado e o amargo, tá? Esses são os 4 sabores. E dessa combinação, desses 4 sabores, né, com os outros, né, sentidos, surge, então, as nossos montes, né, de centenas de sabor aí que a gente pode perceber. Algumas pessoas têm o paladar mais aguçado, outras pessoas têm um paladar menos aguçado, tá? Então, nossas diferenças aí. Então tá lá, ó. Na extremidade da língua, nós temos o gosto doce. Percebemos o doce. Na lateral, né, anterior, o salgado. Na parte lateral posterior da língua, né, o ácido. E no fundo da língua, o amargo. Ok? De novo, vamos lembrar? Não depende só da capacidade biológica, né, de ter o sensor. Também depende de como o cérebro interpreta. Fala. Você não vai sentir o gosto. Entendeu? A percepção vai estar, né, comprometida. Correto? Você não vai perceber direito. Então vejam, ó. Para você ter a sensação, então, você tem que ter as células perceptivas, né? Os sensores receptores ali, e você tem que ter a interpretação no cérebro, tá? Então, por exemplo, tem gente aqui que gosta de comer rúcula. Rúcula. Então, rúcula, né? Quem come rúcula é porque tem uma relação, né, de amor com o sabor amargo, correto? Tomar tereré com boldo, vai tomar o boldo? Extremamente amargo, né? Ainda mais como fazem tereré, né? Só com boldo, né? Faz aquela, né, aquela maceração da folha, e aí põe na água, quer dizer, fica amargo, correto? Quem gosta disso, né, é porque, duas hipóteses, né? Ou porque tem poucos sensores de amargo, então ele não percebe o gosto amargo, tão amargo como quem tem mais sensores, ou porque o cérebro se acostumou com isso, gosta desse sabor, tá? Diga. Oi? Café tem amargo também, né? Por exemplo, você tomar, tem gente que toma café com açúcar e café sem açúcar. Com leite, sem leite, Isso tudo tem a ver com os sabores que você gosta mais, né? E quando você muda de gosto, porque isso é possível, né? Você mudar de gosto, fica muito estranho quando você quer fazer o contrário. Então, por exemplo, você tomou café com açúcar a vida inteira. Aí, de repente, você resolveu fazer uma dieta, etc., mudou, tirou açúcar do café para diminuir aí a quantidade de carboidratos que você ingeria, certo? Se acostuma com café sem açúcar, quando você vai tomar o café com açúcar, fica outro café, é outra coisa. É outro alimento, né? É outra coisa. Não é mais café, como você conhece, né? Beleza? Tá. Então, são só essas 4 sensações que se combinam e mais o olfato que vão gerar todo esse sentido do paladar. Tudo bem? Oi. Pode. O gostar ou não gostar tem a ver também com a sua... Ô, queridão. Chega, né? Ou tem a ver também com a sua questão de maturidade, tá? Por exemplo, quando a gente é novo, né, quando você é muito novo, ou nós temos nós seres humanos, temos uma certa aversão ao desconhecido, tá? Você vai para uma situação desconhecida, isso te gera uma ansiedade. Então, geralmente, nós resistimos àquilo que a gente não conhece pela própria, né? Ou exatamente porque você não sabe se você vai gostar ou não gostar. Então, você prefere ficar naquilo que você já conhece do que arriscar uma situação de algo que você não conhece, correto? Então, se você, por exemplo, quando você é criança, né?
colocam lá no seu prato cebola, né? Um monte de vegetais, correto? E a criança em formação, como nós, o cérebro está crescendo também. Então, muitas dessas sensações são percebidas diferente pela criança. Tá? Na infância, essas duas papilas gustativas, o doce, né, e o amargo, estão mais desenvolvidas do que o salgado e o ácido. Então, pode ver que a criança ou gosta de coisa muito doce ou muito salgada. Ela não gosta do meio termo. Tá? Vai adoçar alguma coisa? Exatamente. Tá? Então, ou é muito doce ou muito salgado. Ela não gosta do meio termo ali, correto? Com o passar do tempo, as vias neuronais vão amadurecendo, essas regiões aqui, ó, as células já estão lá, mas elas vão começar a contribuir mais, entendeu? O cérebro vai perceber, e aí passa a gostar. Então você vai mudando de hábitos aí, tudo bem? É só uma mudança de hábitos, tá? Beleza? Então, o paladar, portanto, ele é um conjunto de sensores, né, táteis e sensores olfativos e os sensores gustativos mesmo. Mas o paladar é o nosso sentido mais desprezado pelo nosso corpo, porque ele usa os recursos de outros sentidos, né, para poder, né, se valer aí do que está acontecendo. Tudo bem? Então, as sensações que a gente percebe mesmo é doce, salgado, azedo ou ácido ou amargo, tá? São essas que a gente vai perceber aí. Tudo bem? Beleza? Então, paramos aqui no paladar. Semana que vem, então, a gente retoma disso daqui. E aí, exercícios da apostila, tá? Podem fazendo já os exercícios relativos a isso daí. Acho que esse relógio aqui está adiantado, ou esse daqui está atrasado. Não, esse aqui está adiantado. Então, peraí. Então, vamos fechar o paladar aqui, ó. Esse aqui está 5 minutos adiantado, ó. Aliás, ele está parado, né? Está 1 hora antes, né? Está 1 hora atrás, né? Ah, não, está 5 minutos atrasado, adiantado. 5 minutos. Oi, alguém chamou de casa? Eu falei que faltam 6 minutos. 5, é? Estou vendo aqui, agora que eu olhei no relógio, eu tinha olhado errado. Bom, então vamos lá. Papilas gustativas, né, têm formas diferentes. Então vejam, ó, papilas cônicas, né, papilas fungiformes, que são aquelas, né, para cima e para baixo, fazem uma dobra, né? Papilas piliformes, que são, né, projetadas para frente. Então, olha a diferença, ó. Você tem, né, a papila, essa dilatação, que vai encaminhar o sabor, né, vai encaminhar o alimento para o poro gustativo, na superfície da papila. Quanto maior for o poro gustativo, mais partículas de alimento são capturadas pela papila, consequentemente, mais gosto você percebe. Então, por exemplo, pessoas que são, né, degustadores profissionais aí, né, têm uma língua com uma quantidade de papilas gustativas muito grandes. Oi. E perceber gosto? Aí é complicado, né? Por quê? Porque, por exemplo, a visão você pode medir, né? A audição você pode medir, você pode fazer experimentos. Para o gosto, é complicado você determinar o que ele está sentindo. Tá? Eu não conheço nenhuma pesquisa que diga, por exemplo, que o sapo consegue perceber mais ou menos gosto que uma vaca. Entendeu? Não tem muitas pesquisas desse jeito, não. Tá? Para a gente perceber, porque é uma sensação, né, muito crucial. Por exemplo, exato, né? Por exemplo, dor. Né? Dor a gente consegue. Ó, na próxima aula vocês não vão sentar junto, não. Vocês não param de falar aí atrás, pô. Beleza? Vocês separam. Por exemplo, a gente pode aferir se o animal tem mais calor ou menos calor, pela quantidade de terminações nervosas lá para o calor. Concorda? Dá para a gente fazer uma aferição disso. Agora, para o gosto, não, dá. Mas é como aquilo que você acabou de falar antes. Como não depende só disso daqui, depende do olfato também, né? Depende da sensação de volume, de maciez ou de, né, textura do alimento. Então não dá para dizer qual é o gosto realmente que ele percebe. Quer ver? Faz um experimento em você mesmo. Né?
Pega a cenoura, por exemplo, né, e corta em cubinhos e come a cenoura em cubo. Você vai ter uma sensação. Pega a cenoura e rala e come. É diferente. Tá? Tem pessoas que não percebem a diferença, mas é diferente. A textura, tá, o fato de você mastigar, dela ser crocante, interfere no sabor que você está sentindo. Exatamente. Né? Você pegou só o tomate e picou. Você comeu o tomate inteiro e comeu o tomate picado. Tem diferença no gosto. Né? Interfere. Lógico, também tem reações químicas que acontecem quando você pica. Né? Oi. Oi? Não, essas são as sensações básicas. Mas, na realidade, não é só isso que dá o gosto. Por quê? Como é que é hoje? Hum. Não, na realidade é o seguinte, a concentração de células para perceber esse sabor, esse mapa aqui, ó, tá certo. É isso que nós temos. O que nós não sabíamos, e agora a gente sabe, é que não depende só das terminações nervosas para isso daqui. Depende de outros sentidos. É o que a gente estava discutindo agora. A textura do alimento, quando você mastiga, vai interferir no sabor que você vai perceber dele. Certo? Apesar do sensor estar lá na ponta da língua, no fundo da língua, né, a textura do alimento. Então, é o que ela estava falando. Você pega o tomate, come o tomate é uma coisa. Você corta o tomate em rodelas é uma coisa. Você corta o tomate picadinho é outra coisa. Parece que quanto menor é o tamanho do alimento, a sua percepção do gosto dele varia, muda. Tá? Então, isso tem interferência. Lógico que quando você corta o tomate, a cenoura, etc., ela vai começar a oxidar, vai começar a reagir com o ar que está ao redor dela e vai ter alguma reação química ali. É que nem queijo, né? Já compraram esses queijos, né? Rutherford, etc., que vem encapadinho lá no supermercado? Você compra, abre o pacotinho, corta ali, puta, uma delícia, né? Você guardou na geladeira, enrolou, botou nas mesmas condições, bota no zip-zap lá para tirar o ar, no vácuo, bonitinho, bota na geladeira. Não é a mesma coisa quando você abre outra vez, correto? Por quê? Porque já ocorreu a interação com o ar, isso já levou a reações químicas que vão, quanto mais tempo ficar na sua geladeira, pior fica, tá? Beleza? Então falou, até mais. Tchau, professor.